Olá! Na aula de hoje, na disciplina de reabilitação geriátrica, nós vamos falar sobre as estratégias de atenção à saúde do idoso. Então, para a gente entender um pouco, nós vamos recordar a aula passada, em que nós falamos do aumento que estamos vivendo, a população a nível mundial, mas também a população brasileira está vivendo o aumento do número de idosos. Então, esse aumento do número de idosos, ele demanda políticas adequadas e eficazes, demanda uma readequação, uma reestruturação cultural e social e também uma nova forma de assistir o idoso na sua questão de saúde, principalmente porque essa maior longevidade, essa maior expectativa de vida, muitas vezes vem acompanhado também do aumento na incidência de doenças crônicas não transmissíveis, diabetes, hipertensão, doenças cardiovasculares e por aí vai. Então, esse aumento na incidência de doenças crônicas, ele exige, principalmente do sistema de saúde, uma atenção diferenciada com uma assistência humanizada. Por que essa atenção diferenciada? Porque através da humanização, dessa assistência humanizada, nós podemos observar integralmente esse indivíduo e não somente aquela queixa. Um idoso que dá entrada com uma queixa cardiometabólica, por exemplo. Um ponto de atenção de reabilitação cardiometabólica. Não, nós vamos olhar aquele idoso como um todo. Vamos olhar a parte social, a estimulação cognitiva, a integração com a comunidade, as outras questões de saúde. Por isso que a humanização, ela está vinculada às ações individuais, também olhando para o coletivo. Ou seja, eu vou olhar esse idoso como um todo, para reabilitar, para tratar, para prevenir, para promover a saúde dele integralmente, para que ele possa voltar ativa na sua vida em comunidade, para que ele possa ser reinserido na vida social dele, que obviamente isso daí também vai estimular as questões psicológicas e sociais. A humanização, ela também trabalha com a valorização da vida daquele indivíduo, da história daquele indivíduo, das relações que aquele indivíduo teve com outros profissionais de saúde e também trabalha a questão do zelo dos profissionais com aquele idoso e a dedicação. Então, ela está voltada não somente para as questões benéficas ou religiosas, como até então, algum tempo atrás, eram vistas esses aspectos relativos à humanização, mas é um aspecto relativo ao acolhimento, ou seja, acolher bem esse idoso, receber ele com zelo, valorizando a vida dele, comunicar, e isso é muito importante, a comunicação dentro da humanização ela é essencial, ela é crucial, porque é através da comunicação que nós promovemos uma assistência integral desse idoso, e a autonomia, porque a humanização é você trazer o idoso também como participante do seu processo de escolha de saúde, trazer o idoso, chamar a atenção dele para como ele também deseja conduzir as suas questões de saúde. Então, a humanização, ela está proposta dentro da Política Nacional de Humanização do SUS, o Humaniza SUS, como uma ferramenta, como uma estratégia de gestão de saúde. Então, a humanização, ela não é só um meio de acolher o idoso. Não, ela é uma estratégia de gestão, de atenção à saúde, principalmente do idoso, para que nós possamos observar ele de modo integral. Então, a humanização na atenção à saúde do idoso é igual, quando nós falamos de humanização, é igual ao cuidado que nós temos com aquele indivíduo como um todo, a sua história, as suas queixas, as suas necessidades. Então, ela envolve uma série de posturas do profissional, mas também do idoso, do seu familiar e do cuidador, ações do profissional, do idoso, do seu familiar e do cuidador, e envolve também a questão do exercício profissional, como foi dito anteriormente, principalmente a questão do acolhimento e a questão da comunicação, que isso é uma questão que deve partir dos profissionais que entendem de humanização para estimular isso com o idoso, com o seu cuidador e com os seus familiares. Então, falando de humanização, nós temos a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, que ela menciona a humanização na atenção à saúde do idoso por meio de prática integral, ou seja, olhar aquele indivíduo como um todo,
uma prática assistencial, assistir esse idoso, olhar para as suas necessidades, demandas e acompanhar isso longitudinalmente, não somente de maneira pontual, e ela infere que a humanização deve ser uma transdisciplinaridade, ou seja, não é somente uma disciplina ou um profissional, um membro da equipe que vai trabalhar a humanização. Não, é uma questão que acontece dentro da equipe interdisciplinar. E também o Estatuto do Idoso, que oferece, então, uma série de programas, de planos, de estratégias que devem acontecer para colocar em prática a humanização na atenção à saúde do idoso. Entre esses planos, programas para colocar em prática, nós temos a caderneta de saúde da pessoa idosa, que ela é uma ferramenta como se fosse um prontuário. Nesse prontuário, então, constam informações de saúde desse idoso, diagnósticos, ações que podem ser desenvolvidas, trabalhadas com a equipe, com o cuidador também. Todas essas descrições da caderneta vão trabalhar para promover o bem-estar e a qualidade de vida desse idoso. Então, a caderneta de saúde da pessoa idosa, ela é uma ferramenta que está inserida, principalmente, o meio de acesso mais fácil para ela é através da estratégia de saúde da família, por meio do programa de saúde da família, em que nas visitas domiciliares você consegue compreender um pouco mais esse cenário, a equipe consegue compreender um pouco mais esse cenário no qual o idoso está inserido, as suas queixas, as suas demandas, os seus diagnósticos, as ações preventivas, as ações de reabilitação necessárias. Então é importante ressaltar aqui que a caderneta ela não deve ser preenchida somente pelos profissionais do PSF, mas ela deve ser preenchida também pelo idoso, se assim for possível. Se não for possível, ela deve ser preenchida pelo familiar ou pelo cuidador desse idoso. Então, tem também uma série de instruções de manual que nós devemos seguir para orientar esse cuidador ou esses familiares no correto preenchimento da caderneta de saúde da pessoa idosa. Então, essa caderneta, ela também permite, entre outros aspectos, identificar as vulnerabilidades desse idoso. Quando nós falamos dentro da caderneta de saúde da pessoa idosa, quando nós falamos de vulnerabilidade, nós estamos tratando como sinônimo de fragilidade. Um idoso vulnerável a quê? Um idoso vulnerável à institucionalização, um idoso vulnerável à hospitalização e um idoso vulnerável à morte. Então, essas são as vulnerabilidades que nós podemos rastrear através do uso da caderneta de saúde da pessoa idosa. Como que nós vamos rastrear isso? Avaliando, então, os aspectos biológicos desse idoso, os aspectos físicos, e daí entra as questões funcionais, da capacidade funcional desse idoso, aspectos emocionais e cognitivos e os aspectos psíquicos. Esses aspectos, sim, então, vão permitir a atuação direta da equipe de atenção à saúde para reabilitar a saúde desse idoso e, consequentemente, promover a sua saúde. Então, ela envolve, quando nós falamos da utilização da caderneta da pessoa idosa, nós podemos fazer uma série de rastreios desse idoso e ela permite, então, é uma ferramenta que permite a avaliação integral desse idoso. Por quê? Porque ela envolve uma abordagem, uma descrição dos aspectos sociofamiliares desse idoso, uma descrição dos aspectos relativos à dor, se esse idoso possui dor crônica, aspectos relativos à polifarmácia, se esse idoso faz uso de medicamento por conta própria, se é prescrição, diagnósticos prévios de saúde, cirurgias prévias, medidas antropométricas, que são muito importantes para avaliar os aspectos nutricionais do envelhecimento, as incapacidades desse idoso, e daí entra a dificuldade, por exemplo, de deambulação, de deslocamento de um ambiente para outro, os aspectos cognitivos, os aspectos ambientais, se esse ambiente é um ambiente favorável para o idoso manter a sua capacidade funcional, e os hábitos de vida que esse idoso possui. E daí aqui nós podemos incluir questões sociais, questões cognitivas, psicológicas e por aí vai. Então, por isso que nós falamos que a caderneta de saúde da pessoa idosa é uma ferramenta integral, que ela olha para esse idoso como um todo. Ela permite que nós
possamos fazer essa avaliação integral do idoso e, a partir daí, então, rastrear os idosos vulneráveis. Mas lembrando que essa avaliação integral, ela só é possível através do acolhimento adequado e da comunicação eficaz, que acontecem na humanização do atendimento à pessoa idosa. Então, só aqui, a título de informação, quando nós vamos rastrear o idoso vulnerável dentro da caderneta, nós podemos considerar, né, as questões aqui relativas à condição física, para fazer compras, para controlar gastos, condição física para caminhar, para deambular dentro de casa, para realizar tarefas domésticas leves, para realizar o autocuidado. Então, todas essas ferramentas são as ferramentas utilizadas na caderneta, e ela é denominada de VES 13, e que ela deve ser aplicada pelos profissionais, aí sim pela equipe de atendimento domiciliar, que vai fazer uma somatória de pontos e então vai fazer esse rastreio se esse idoso ele é vulnerável ou ele não é vulnerável aos desfechos, aos eventos adversos. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu encerro com a seguinte frase reflexiva: a comunicação é crucial. Sem ela, não existe verdadeira estratégia, como não existe verdadeira gestão. Bons estudos!